Fala galera! Bom dia ou boa tarde, hein? Meio-dia em ponto, é bom dia ou boa tarde? Essa é a primeira pergunta do dia. Meio-dia é bom dia ou boa tarde? Mas esse não é o tema da nossa live de hoje. Boa tarde, eu acho que é boa tarde também, viu? Boa tarde, vamos chegando por aí. Sejam bem-vindos e bem-vindas aqui. Nós estamos no dia 2, né, dessa nossa série de 5 lives aqui. Terça-feira hoje. Hoje nós vamos mexer na ferida. Então, se preparem aí, hein? Porque hoje nós vamos falar sobre o seguinte: o problema sou eu. Isso não é uma pergunta, isso é uma afirmação que eu estou fazendo para vocês aqui, né? Nessa série, nessa semana que nós estamos falando sobre hábitos aqui, falar tudo sobre hábitos nessa semana com vocês. Só que quem já acompanhou a live de ontem, está acompanhando a live de hoje, né? E vai acompanhar durante a semana toda aí, seja aqui no ao vivo ou nas gravações, né? Porque eu tô sim deixando essas lives salvas, tá percebendo que o olhar para os hábitos que eu estou trazendo aqui não é aquele olhar de sempre, vamos dizer assim. Não é aquilo que a gente sempre fala sobre hábitos, que muitas vezes até eu mesmo falo aqui sobre hábitos, né? Que o hábito tem rotina, gatilho, recompensa. Apesar de que amanhã eu vou falar um pouco sobre isso, mas é um olhar para dentro de nós, né? Por quê? Porque nós somos aquilo que nós cativamos ser, né? Os nossos hábitos, eles dizem quem nós somos. Os nossos hábitos é o que vai dar o ritmo para a nossa vida e que também dá o ritmo para as nossas conquistas. Então, né, dito isso, hoje nós vamos olhar para o nosso eu. Porque o problema está em nós. O problema sou eu. Os resultados que eu não alcanço se devem unicamente a mim. Aquilo que eu faço e aquilo que eu não faço. E aí o que a gente precisa entender e aprender, e nós vamos construir isso aqui durante essa semana, são maneiras, são gatilhos, são recompensas que eu visualizo para poder chegar lá, né? Mas antes da gente começar aqui, bora lá, vamos fazer aquele pedido, né? Aquele protocolo que eu sempre faço para vocês aqui, né? Dedinho no coração aí para vocês irem dando relevância aqui na live, para ir mostrando para mais pessoas, tá? E também convide mais pessoas para estar aqui na live com a gente. Então manda um aviãozinho para a pessoa aqui, porque mesmo se ela não conseguir entrar agora no ao vivo, ela assiste o gravado. Então leve para mais pessoas essa série aqui que nós estamos fazendo, né? Ajude também a alcançar mais pessoas, porque é sempre interessante. Tudo aquilo que faz bem para mim, eu quero que faça bem para as outras pessoas também, principalmente para aquelas pessoas que eu gosto, para aquelas pessoas que são interessantes para mim. Então, esse é um mecanismo aqui, e é até, gente, um mecanismo de troca, né? Ao mesmo tempo que eu venho aqui e eu me coloco, né, passo para vocês aqui o conteúdo com o maior prazer do mundo, eu também, né, conto com vocês aí que este conteúdo ele possa chegar em mais pessoas. E nada melhor do que vocês que estão aqui comigo, vocês que gostam do conteúdo, vocês que prestigiam o conteúdo aqui em me ajudar a também levar essa mensagem para mais pessoas, tá? Porque esse é um dos meus sonhos aqui, né? Nós falamos ontem, lembra que nós falamos ontem? Nós temos que mirar aonde nós queremos chegar e olhar para o próximo passo, não é? Eu olho para onde eu quero chegar e eu miro, na verdade, miro o próximo passo. Eu vou mirar o próximo passo que eu quero dar aqui, né? Então, eu estou olhando para as pessoas que eu quero alcançar e eu miro em vocês que estão aqui comigo.
Então a minha entrega total aqui é para vocês que têm acreditado, é para vocês que têm gostado, é para vocês que têm entrado aqui, mas eu olho também para mais pessoas, para alcançar mais pessoas, para trazer mais pessoas para as lives aqui também. Por quê? Porque de grão em grão, de um em um, a gente vai aumentando esta transformação, a gente vai fazendo com que essa mensagem chegue mais longe e aí a gente vai construindo e encontrando pessoas que estão mais dispostas a lidar com as coisas da vida de uma maneira mais saudável, a ter hábitos mais bacanas, né? E a construir aí um futuro melhor para nós e para aquelas pessoas que estão com a gente. Certo? Então, bora lá? Vamos com tudo? Estamos prontos para a gente começar aqui? Vamos falar hoje, então, nesse dia 2, né, dessa série de 5 lives aqui ao meio-dia. E hoje eu vou fazer uma afirmação para vocês. O problema sou eu. Exatamente isso. O problema sou eu. Na maior parte das vezes, eu não vou generalizar, né? Mas na maior parte das vezes, poderia até generalizar, o problema sou eu. Então, sobre o que nós vamos falar na live de hoje aqui? Hoje nós vamos falar um pouco sobre as nossas virtudes. Lembra que nós comentamos ontem, né? De 3 virtudes que nós devemos construir aqui para ser quem nós verdadeiramente somos, para poder identificar, né? E despertar a nossa identidade. Nós temos que ter a coragem, nós temos que ter ordem e nós temos que ter prudência. Essas são virtudes básicas para a formação da nossa identidade, né? Para o acesso a esse nosso propósito. Então, quando eu estou afirmando para vocês aqui que o problema sou eu vou ter que olhar quais são as minhas virtudes, quais são as bases dos meus hábitos. Eu preciso olhar também para o meu temperamento, ou para os meus temperamentos, né? Porque muitas vezes nós temos mais do que um. Muitas vezes não, nós temos mais do que um e nós nos alinhamos àquilo que está acontecendo no nosso dia, né? Aos estímulos. Nós respondemos àquilo que nós somos estimulados. Então, quando a gente olha para o eu, quando a gente olha para a nossa identidade, nós estamos olhando para as nossas virtudes, nós estamos olhando para os nossos temperamentos, nós estamos olhando também, nós precisamos olhar para aquilo que é necessário, para aquilo que é a chave, o que é necessário que eu reveja nos meus hábitos para que eu chegue naquela pessoa que eu quero ser. Qual é a chave da minha transformação? E muitas vezes, gente, vocês não precisam ter resposta não, tá pronto. Muitas vezes não é tão simples assim encontrar e identificar essa chave, mas a gente tem que procurar. Mesmo que você não saiba qual ela é ainda hoje, você tem que entrar na rota para procurar esta chave, né? Por quê? Porque quando você quer formar um hábito, quando você quer construir um hábito, sempre vai haver um processo na formação dos seus hábitos. Sempre. Então a gente tem que se perguntar o seguinte: o que está no processo da formação dos meus hábitos? Por que é que eu quero ser uma pessoa mais saudável? Por que é que eu quero ler este livro? Por que é que eu quero me relacionar melhor com as pessoas? Qual é o motivo de eu estudar este curso? Qual é o motivo de eu fazer esta faculdade? Qual é o motivo de eu assistir esta live? Qual é o motivo? Ou seja, os meus hábitos, eles têm que estar atrelados a um processo. E ao processo da formação do meu eu. Aquele processo de eu estou aqui nas condições que eu quero chegar aqui nas condições que eu quero chegar e eu preciso mirar no agora para construir o meu eu do futuro. E o que vai construir o meu eu do futuro são as minhas virtudes, são os meus temperamentos, são as chaves que eu vou virando ao longo desse processo de formação dos hábitos do meu eu do futuro. Certo? Vai fazendo sentido para vocês aqui? Né? Eu estou fazendo um overview de quem não teve ontem aqui para a gente poder entrar nessa questão do hoje mesmo e entender que o problema, sim, muitas vezes sou eu. Tá?
Lembrando que fiquem à vontade para vocês comentarem aqui. O comentário é um lugar muito bacana para vocês interagirem entre vocês. Vocês vão comentando aqui, eu vou lendo também. Se tiver alguma pergunta, faça a pergunta que aí eu respondo vocês aqui também, tá? Eu vou lendo os comentários de vocês e isso vai me dando mais insumo para ir trazendo conteúdo, para ir me aprofundando. E também não esqueça, dedinho no coração aí, vai dando relevância à live, ao vídeo, tá? E se você está aqui na live, caiu aqui na live por algum convite ou porque o Instagram te mostrou, e se você está curtindo, não esquece, me siga lá ou indique para alguém, fala, ó, segue esse cara aqui, que esse cara aqui é bacana, tenho gostado do conteúdo dele, tá bom? Então indica, passa a seguir e nós vamos junto aqui nessa semana toda falando sobre hábitos, tá? Bom, então vamos lá. Eu quero fazer uma pergunta para você hoje, tá? A partir do momento em que o problema sou eu vou me fazer uma pergunta. Quem precisa de mim hoje? Quem precisa de mim hoje? E isso não é uma resposta simples, tá? Não é eu virar e falar assim para vocês, quem precisa de mim hoje? Ah, a Fran, as meninas, minha família. Não é simples assim esta resposta. Quem precisa de mim hoje? Por quê? Porque quando você se faz esta pergunta, e aí pega o fio aí que vocês vão chegar no raciocínio. Quando eu me faço a pergunta, quem precisa de mim hoje? E eu quero que vocês façam isso para vocês também, tá? Quem precisa de mim hoje? Por que isso está vinculado a hábitos, Jorge? Porque é o seguinte, saiba que a partir do momento em que nós estamos aqui em uma rede social, a partir do momento em que nós estamos em um mundo onde a informação ela alcança qualquer pessoa, ela alcança qualquer lugar e nós todos aqui nos dispusemos a estar aqui, porque se você tem um Instagram, você está no mundo. Você tem qualquer outra rede social, você está no mundo. E aí, uma coisa que é interessante, quando eu me pergunto isso, quem é que precisa de mim? E eu olho mais amplamente do que simplesmente as pessoas que estão à minha volta, eu começo a entender que eu sou exemplo e inspiração para muitas pessoas que eu nem conheço, mas que eu tenho certeza absoluta que precisam de mim. E assim também é com você. É essa pergunta, esse questionamento que eu quero começar essa live de hoje. Quais são as pessoas que precisam de você hoje? Porque muitas pessoas estão se inspirando naquilo que você faz. Muitas pessoas estão se inspirando naquilo que você faz. E mais, muitas pessoas precisam do que você faz. Jorge, mas eu não trabalho na rede social como você. Tudo bem, mas você mostra um pouco da sua vida, não mostra? Você mostra muito sobre os seus hábitos, não mostra? Você mostra como você se comporta, não mostra? Você mostra como você pensa. Ah, Jorge, mas eu nem apareço. Tudo bem, mas um post estático que você compartilha, uma frase que você posta, uma foto que você coloca, uma música que você coloca, qualquer coisa que você coloca, você está inspirando alguém. E saiba que a maioria das pessoas que estão se inspirando em você, você nem sabe que elas estão se inspirando em você. Você nem sabe, você nem tem conhecimento, porque a maioria das pessoas, elas não falam. Elas têm medo de falar, elas têm até medo de falar que você é uma inspiração para elas. Ou isso não acontece com vocês? Ah, eu não vou falar nada não, eu não vou agradecer, eu não vou falar parabéns, eu não vou dizer nada. Por quê? Porque não, só vou ficar olhando lá. Eu só vou ficar seguindo, só vou ficar olhando todos os stories, eu vou ficar olhando todas as lives, mas eu não vou comentar nada, eu não vou compartilhar nada, não, eu só vou ficar seguindo. O problema é você. O problema sou eu. Por que o problema sou eu? Porque quando eu lido com isso, segue o fio que vocês vão chegar lá, gente. Vamos lá, fica comigo aqui. E vai falando para mim se está fazendo sentido para você isso aqui, tá? Quando eu tenho esse comportamento,
O que eu faço o que eu passo a ser? Eu passo a entender que os meus hábitos, eles podem ajudar as pessoas a resolver problemas que elas têm, ou eu posso ajudar as pessoas a reclamar mais ainda pelo que elas não têm. Pega essa. Aquilo que eu faço, aquilo que eu propago, aquilo que eu sou, vai inspirar pessoas a entender que elas também têm potencial e a virar resolvedoras de problemas, ou aquilo que eu sou vai ajudar e potencializar pessoas a reclamar mais ainda daquilo que ela passa. Por quê? Porque depende muito de quem é o seu eu. Quem é o seu eu? O seu eu é aquela pessoa que está dizendo o que está passando ou que está dizendo o que está tentando fazer. Porque se você é a pessoa que diz o tempo inteiro, que posta o tempo inteiro, que compartilha o tempo inteiro com quem você vive na rede social, em qualquer lugar que você está, o que você está passando, saiba que você inspira a pessoa a serem pessoas mais amargas. A serem pessoas que reclamam mais da vida, pessoas que se questionam mais por que não conseguem, pessoas que vão falar assim, ah lá, tá vendo, nem o Jorge consegue, por que eu vou conseguir? Pronto, tá tudo certo. Porque se eu vier aqui e ficar falando de todos os meus problemas o tempo inteiro, eu estou inspirando as pessoas a se sentirem mais aliviadas por não ter os resultados que elas não têm. Por isso que o problema sou eu. Sou eu que tenho que mudar. Sou eu que tenho que olhar para os meus hábitos e entender quais são as minhas virtudes. O que está em primeiro lugar? O que molda o meu comportamento? Quais são os meus temperamentos? Como é que eu reajo nos momentos em que eu sou colocado a reagir? Nas situações que a vida me apresenta, como é que eu reajo? Quais são meus temperamentos? O que é que eu faço? Quais são os processos que eu estou construindo para ter aquele hábito? Se eu quero ser uma pessoa mais saudável, qual é o processo que vai me levar a ser uma pessoa mais saudável? Vamos pegar esse exemplo. Eu estou acordando mais cedo e fazendo uma caminhada, eu estou alongando um pouquinho mais o meu dia, indo para a academia na hora do meu almoço, sacrificando um pouquinho, ou depois do trabalho mesmo estando cansado. Eu estou já deixando o almoço pronto para eu comer na janta, para eu comer alguma coisa saudável, eu estou comendo alguma coisa. É um processo. É um processo. E quando eu entro nesse processo de construção de hábitos, eu começo a dizer para as pessoas sobre o que eu estou tentando e não sobre o que eu estou passando. E aí, ontem nós tivemos uma frase e nós temos já a frase de hoje. Quero que vocês anotem aí já, porque é a frase que vai para o print. É a frase que vai para o print. Você vai tirar um print aqui da live, tá? Compromisso, nós falamos disso ontem. Se comprometa, gente. Não tenha medo e não tenha vergonha de dizer que você está aqui. Então tira um print da live, posta lá nos seus stories, me marca, eu sou o Jorge Andrade, e você vai colocar a frase de hoje, que é: seremos os que buscam soluções, não os que lamentam. É isso aí. A Babi que inspirou ontem a criar a frase aqui da live. É isso mesmo. E hoje eu trago esta frase para vocês. Seremos os que buscam soluções, não os que lamentam. Alguém coloca a frase aqui no comentário que eu vou fixar esta... Boa, olha lá, ó. Olha lá. Obrigado, Babi. É isso. Estou fixando aqui. Esta é a frase, ó. O print vai sair com esta frase aqui. Seremos os que buscam soluções, não os que lamentam. Para de ficar lamentando sobre tudo aquilo que você não tem.
Para de ficar lamentando sobre aquilo que você está passando e comece a dizer o que você está tentando fazer. Porque quando você fala sobre o que você está tentando, você está buscando uma solução. Quando você fala sobre o que você está passando, você está lamentando aquilo que não está dando certo na sua vida. E nós seremos os que buscam soluções e não os que lamentam. Porque quando eu passo a buscar soluções na minha vida e deixo de lado de lamentar, que foi o desafio que eu fiz ontem para vocês, passar uma semana sem reclamar, e quando reclamar, pedir perdão. Ontem aconteceu comigo claramente, ontem à noite. Comecei a reclamar de uma coisa, eu parei no meio do caminho e falei, opa, perdão, tal, fiz uma conversa interna comigo e seguimos o jogo. Por quê? Porque quando eu paro de lamentar e eu começo a buscar soluções, eu vou ter que olhar para os hábitos que eu estou cultivando. Porque muitas vezes os hábitos que eu estou cultivando estão me levando a este problema que eu tenho comigo, que é de reclamar demais. Eu não tenho não, tá? Eu não tenho muito não. Hoje não muito. Eu tive muito mais. Não é que eu não tenho. Eu já tive muito mais. Estou nesse processo. E aí, o que você pode fazer então? O que você pode fazer, tá? O que você pode fazer para poder começar esse hábito de inspirar as pessoas, né? De ter realmente esse canal de comunicação com as pessoas que vai trazer uma solução para a vida dela e não que vai ajudar ela a reclamar mais ainda. Tem uma arma, gente, que todos nós temos, né? Que é extremamente poderosa. Sabe qual é? O sorriso. É o sorriso. Sorria para as pessoas. Passe a sorrir mais para as pessoas. Cumprimente as pessoas com um sorriso. Porque a partir do momento em que você cumprimenta as pessoas com um sorriso, isso passa a fazer bem para você e para o outro. E o sorriso, ele quebra uma barreira. O sorriso, ele aproxima a pessoa. E o sorriso inspira a outra pessoa a sorrir. Muitas vezes, ou não acontece isso, muitas vezes você desarma a pessoa com um sorriso. Muitas vezes é num sorriso que você dá para a pessoa que você fala, cara, putz, eu estava aqui meu dia desmoronando, eu já cheguei aqui para cuspir fogo para todo lado e você me chega com esse sorriso lindo e maravilhoso. Já mudei aqui, já mudei a minha polaridade aqui, já estou melhor, já melhorou demais. Aliás, existem estudos, tá? Existem estudos que falam que quando você não está em um estado grande de sofrimento, o fato de você sorrir, que é um hábito que nós temos, o fato de você sorrir, ele manda para o seu cérebro, ele ativa uma rede neural no seu cérebro que se liga ao bem-estar, que se liga à serotonina, à dopamina, que são os hormônios ali da motivação do bem-estar. E aí você começa a se sentir melhor, instantaneamente, por conta de um sorriso. E aí vocês podem ver, quem é mais do esporte, quem gosta tal, o Kipchoge, que hoje é o melhor maratonista do mundo, ele é um queniano, ele ganha quase tudo aí, ele corre os últimos quilômetros sorrindo. Você não vê ele sofrendo. E tem vários vídeos na internet dele falando sobre esse estudo. Que ele acessou esse estudo e ele passou a fazer isso de maneira intencional. Quando ele chega lá nos quilômetros 30, 30 e pouco, 35, que ele está sofrendo muito, qual que é a ação que ele faz? Em vez dele lamentar, ele procura uma solução. E a solução que ele tem naquele momento é de sorrir. É de sorrir. Porque quando você está sorrindo, você ativa uma rede neural ligada à felicidade e ao bem-estar. Então, este é um hábito, estamos falando de hábito aqui, tudo sobre hábito essa semana. É um hábito que eu quero que você implemente na sua vida. Assim como você vai diminuir a sua reclamação e quando você reclamar, você vai pedir um perdão, fazer a sua oração, enfim, aquela conversa interna, aquele senso crítico com você de falar, não preciso reclamar disso. Eu passo a buscar a solução. Seremos os que buscam soluções, não os que lamentam. Essa é a frase de hoje. É isso que vai sair lá no print de vocês.
Seremos os que buscam soluções, não os que lamentam. É isso que nós precisamos buscar. Então, começa a sorrir em vez de ficar lamentando. Um outro ponto muito interessante nessa questão da inspiração, nessa questão de lidar com as outras pessoas. Por que o problema sou eu? Às vezes o problema sou eu, sabe por quê? Porque eu tenho uma necessidade muito grande de falar de mim. De falar de mim. E, gente, quando eu estou falando o problema sou eu, é para todos nós, tá? É uma reflexão aí. Quero que você pense sobre você, eu estou pensando sobre mim, a gente vai fazendo uma reflexão. Muitas vezes o problema sou eu, por quê? Porque eu tenho a necessidade muito grande de falar de mim. Em toda a roda de conversa que eu quero falar de mim, de mim, de mim, de mim. E aí eu volto na onde? Se você tem essa necessidade de falar sobre você o tempo inteiro, saiba que você está falando o que você está passando e não o que você está tentando. Sabe por quê? Porque nós não temos o hábito de falar o que a gente tenta. A gente tem o hábito de falar o que a gente passa. Caramba, putz, que noite difícil hoje. A Maia ficou 2 horas acordada e foi duro demais. Se eu começar a contar aqui, contar, eu estou falando para vocês sobre o que eu estou passando e não sobre o que eu estou tentando. O que eu estou tentando para fazer minhas filhas terem uma noite melhor? O que eu estou entendendo? Eu estou procurando, eu estou pesquisando, entendendo. Ela está no estágio de pico de crescimento, então pode estar acontecendo isso. Eu estou tentando entender a solução e encontrar uma solução. Por quê? Porque nós seremos os que buscam soluções, não os que lamentam. É assim que funciona. Então o que você vai fazer? Você vai começar a parar de falar somente de você para os outros e você vai começar a perguntar para as outras pessoas, obviamente sem ser invasivo ou invasivo, né, sobre a vida delas. Se torne uma pessoa interessada, porque quando você se torna uma pessoa interessada, naturalmente você vai se tornar uma pessoa interessante. E a pessoa interessante é a pessoa que busca soluções e não que lamenta. Entende? É exatamente sobre isso. Ótimo. Olha outra frase bacana. Não espere problemas, porque realmente eles vão te desapontar. Eles vão cair naquele ponto de te trazer frustrações. Você tem que buscar soluções. Então a solução é: comece cumprimentando as pessoas sorrindo. A outra solução é: comece a falar menos sobre você e pergunte mais sobre as pessoas. Comece a melhorar os seus relacionamentos, porque o problema está em você, porque você não se interessa pelas pessoas, porque você só quer saber de você, porque você só está lamentando. E você precisa entender o que as outras pessoas querem de você. Para que você se torne uma pessoa que busca solução, você tem que saber aonde está a solução. Quais são as soluções? Está em mim? Está no outro? Está no ambiente? Quais são as soluções que eu posso proporcionar ao meio em que eu vivo? Ninguém sabe o que calado quer. Esses dias, eu mando todos os dias lá, diariamente, um áudio lá na comunidade RP. E na semana passada, um dos primeiros áudios do mês, tinha exatamente esse tema. Ninguém sabe o que calado quer. Ou seja, você vai conseguir manifestar as suas soluções, você vai conseguir se aliar às pessoas, você vai conseguir se tornar uma pessoa interessante depois que você se tornar uma pessoa interessada. E a pessoa interessada, ela pergunta para o outro aquilo que ela quer saber, porque ninguém sabe o que calado quer. Às vezes o problema seu é que você escolhe ficar lamentando sobre as coisas quietos ou quieta. E você não compartilha com a pessoa aquilo que está te dando uma injúria, aquilo que está dentro de você e que não está te fazendo bem. O problema é seu, o problema está em você. Então passe a lidar melhor com as pessoas. Crie esse hábito, gente. Isso tem tudo a ver com hábito. Crie este hábito. Virtude, temperamento e faça o que é necessário.
Às vezes o necessário é você só parar para ouvir uma pessoa. Só que aí você vai fazer o seguinte, você não vai ficar ouvindo o lamentar dela. Você vai questionar, fazer as perguntas certas. Eu falo isso com as pessoas aqui. Eu falo, ó, eu não quero saber o que você está passando, eu quero saber o que você está tentando. Até agora você só me falou o que você está passando. Eu te ouvi, beleza, é um desabafo, tá tudo certo. Só que daqui para frente eu só quero saber o que você está tentando. Por quê? Porque a sua tentativa, ela inspira. Ela inspira as outras pessoas a tentarem também. Ela inspira as outras pessoas a construírem bons hábitos também. Se eu mostro que eu estou tentando construir bons hábitos, que eu estou tentando construir uma vida saudável, que eu estou tentando construir uma rotina com um propósito, eu vou inspirar vocês ao quê? Fala pra mim. Qual é a inspiração que vocês têm quando eu mostro aqui que eu busco uma rotina saudável, que eu busco ter uma rotina matinal mais bacana, que eu busco ter boas relações? Eu inspiro vocês a o quê? A reclamar ou a buscar soluções? Qual que é a inspiração que você tem quando você me vê ou vê alguma pessoa tentando fazer isso? Tentando fazer isso. Porque daí tem dois lados. Você pode ficar lamentando por não conseguir, e é essa reflexão que eu quero trazer para você hoje. Você pode ainda estar nesse lugar, mas você vai sair desse lugar a partir de agora, ou você pode começar a entender que é aqui que você está, que o problema sou eu, que o problema está em mim e começar a buscar solução. Porque nós seremos os que buscam soluções, não os que lamentam. Então vamos falar um pouquinho sobre isso, vamos falar um pouquinho sobre boas relações. Vamos falar um pouquinho sobre como que você pode buscar essas boas relações aqui. Para quebrar isso, né? Para poder realmente interagir melhor com as pessoas, para poder realmente construir o seu eu ideal, construir aquela pessoa que tem bons hábitos, construir aquela pessoa que se aproxima de pessoas que você quer ser. Então, o que você pode fazer? Quais são as técnicas aqui? Qual é o manejo que você pode fazer? Primeira coisa, gente, se aproprie de alguns assuntos interessantes. Se aproprie de alguns assuntos interessantes, porque quando você não tem assuntos interessantes para conversar, sobre o que é que você vai conversar? Sobre o que é que você vai conversar? Se você não tem assuntos interessantes para conversar, sobre o que você vai falar? Você chega numa roda onde as pessoas não têm assunto interessante para falar. Sobre o que elas estão falando? Fala para mim aqui, me conta. Me conta aqui, sem medo de ser feliz. Eu não tenho assunto interessante para falar. Eu chego numa roda de pessoas que não têm assuntos interessantes para falar porque elas não se prepararam para ter. Eu vou falar para vocês aqui. Desenvolva este hábito de se preparar para ter assuntos interessantes. E aí sobre o que elas vão falar? Sobre os problemas, sobre a vida dos outros, sobre todas as coisas ruins que elas estão lendo na internet, que elas estão vendo, sobre a fofoca da cidade, sobre o que aconteceu com um, o que aconteceu com o outro, sobre as outras pessoas. E o problema sou eu, não é os outros. E eu passo muito tempo falando sobre os outros. Estamos todos ali, em meia dúzia de pessoas falando sobre os outros. O problema é você. O problema sou eu. Então, Jorge, como é que eu saio dessa? Vamos lá, bora. Se prepara. Se prepara. Se prepara com assuntos interessantes, gente. Porque quando você tem assunto interessante para conversar, de quem que você vai se aproximar? De pessoas que têm assuntos interessantes. Pronto. Então, a primeira coisa que você faz, você começa a pesquisar. Às vezes, se você vai numa reunião com alguém, olha que interessante, você vai num encontro de família que seja, tá? Eu tenho feito isso, hein? Tô revelando aqui, se tiver alguém da minha família vendo, vai saber como é que é. Tem encontro de família. E eu já sei que tem uma pessoa lá que é interessante e tal, e que ela gosta de tal coisa. Ela tem um hobby muito interessante,
que ela gosta muito de falar sobre aquele hobby e que é um assunto bacana. O que eu faço? Eu pesquiso sobre aquilo. Se eu vou numa entrevista de emprego, eu olho qual é a cultura, qual é o conceito da empresa. Se eu vou sair com um casal de amigos, eu vou olhar o que aqueles amigos fazem, no que eles estão interessados. Porque se eu não tiver esse tipo de conversa, eu vou ficar falando sobre os outros. Eu tenho que falar sobre mim, eu tenho que falar sobre ele, eu tenho que ouvir, eu tenho que ser interessado no assunto. E eu falo, rapaz, cara, pô, você tá indo pescar essa semana, né? Eu vi lá. Você tá indo lá pro Pantanal pescar e tal. Pô, você gosta? Cara, que legal, pô, eu gosto sim e tal. E como é que é isso? Você vai com a gente, cara, vou com a agência de viagem, vou com os amigos meus assim, tal, tal, tal. Olha isso. Eu nem gosto de pescar, mas eu vi, lembra? Eu olho ali na rede social e tal e vejo. Eu vou conversar com as pessoas aqui. Tá? Eu vou conversar com as pessoas aqui e aí eu dou uma olhada lá e falo, cara, que família bonita que você tem, né? Porque às vezes no perfil tem lá a família, pô, que família bonita que você tem e tal. Me conta um pouquinho aí de como é que são as suas coisas, tal, tal. Você está demonstrando interesse naquilo. Você está buscando soluções dentro da conversa. Por quê? Porque você está se aproximando daquela pessoa e não se aproximando só dos outros que estão para fora. Porque quando você entra nessa conversa de fofoca, nessa conversa de falar dos outros, o que você está fazendo? Você está se aproximando dos problemas e se afastando das soluções. Está se afastando do problema e se afastando das soluções. Se você está buscando o tempo inteiro ficar vendo meme na internet, ficar vendo notícia da sua cidade ou do seu lugar, querendo saber fofoca, você só está se aproximando dos problemas. E o problema é você. E o problema sou eu que faço isso. Se você faz isso, o problema é você que fica fazendo isso o tempo inteiro. E aí os seus hábitos vão te levar para onde? É aí que eu quero chegar. Os seus hábitos vão chegar aonde? Se você é uma pessoa que só está reclamando da vida, se você é uma pessoa que só está procurando coisa ruim, se você é uma pessoa que só quer sugar os outros, aonde que você vai chegar? Nos problemas ou na lamentação? Quem são as pessoas que você vai atrair? As pessoas que reclamam ou que buscam solução? Mas nós aqui seremos os que buscam soluções, não os que lamentam. Tira o print agora, ó. Essa é a frase. Tira o print. Tira o print, posta nos seus stories, me marca e a gente está assumindo esse compromisso público aqui de que nós seremos os que buscam soluções, não os que lamentam. Este é o print de hoje. O print de hoje com esta frase aqui. Seremos os que buscam soluções, não os que lamentam. Porque quando eu passo a lamentar, o problema sou eu. Quando eu passo a buscar solução, o problema também sou eu. Porque vai ter muita gente que vai me puxar para trás porque não quer que eu arrume solução, não quer que eu melhore, não quer que eu crie hábitos bacanas. E aí, qual é o convite que eu quero fazer para você hoje? Ontem eu trouxe um exercício. O exercício é que você passe uma semana sem reclamar. E quando você reclamar, você traz para o racional, você aceita a reclamação, você entende que você não precisa reclamar daquilo, você pede perdão, você faz uma oração, você tem uma conversa interna e fala, cara, beleza, deixa eu respirar fundo aqui, eu não preciso de reclamar tanto assim. Agora, o outro ponto, eu quero que você entenda o seguinte, para você melhorar o seu eu e desenvolver este seu eu, você precisa analisar dois cenários. E é esse convite que eu quero que você faça hoje. Esse é o exercício de hoje aqui. Faz, hein? Escreve para você. Cenário número 1, o eu atual. Quem sou eu hoje? Qual é a sua história? Qual é a sua biografia? O que você contou até hoje para as pessoas? Tchau. Um beijo. Boa aula. As meninas estão indo para a escola. Meu Deus do céu. Caiu tudo. Tô aparecendo aqui ou não? Meu Deus. Agora eu tô aparecendo. Aconteceu uma...
Vem aqui, filho. Ó, olha lá. Derrubei tudo. Tchau. Tchau, pequeno. Tchau. Voltou? Só caiu e sumiu? É assim mesmo, gente. Ó, vamos lá. Já pensou se eu quisesse reclamar? Já pensou se eu quisesse reclamar? Olha lá, a vida testa a gente, ó, no que eu tô falando. Procura solução. Caiu o negócio. Levanta o tripé. Sumiu a imagem. Procura. Ora, é assim que funciona e tá tudo certo e pronto. Entende? Então, eu quero que você olhe hoje isso. Quem é você hoje no cenário atual? Quem é você hoje? Qual é a história que você está contando da história que você está vivendo? Qual é a história que você está contando da história que você está vivendo? Fale sobre isso com você. Escreva sobre isso com você. Jorge, mas eu tô meio corrido, eu não vou escrever. Tá bom, manda um áudio para você mesmo, falando, 1 minutinho de áudio, falando sobre você, e depois você ouve. Você é aquela pessoa que mais reclama, você é aquela pessoa que está buscando mais solução. Eu quero que você faça essa descrição da sua vida até agora. Faça esse exercício. E o segundo cenário que você tem que descrever é o eu ideal. Então, olhe para o eu atual e depois olhe para o eu ideal. Onde eu quero estar? Quem eu quero ser? Quem eu quero ser? Aonde eu quero estar? E aí tem um exercício, né? Que é interessante, assim. Eu rio porque para mim isso é um exercício muito doido, assim, mas funciona muito. Imagina você no seu velório, você tendo conquistado tudo aquilo que você quer, tudo aquilo que você deseja hoje. No dia do seu velório, você chegou lá e você conquistou tudo aquilo que você desejava. Você conquistou, você zerou a vida. O que é que as pessoas vão estar falando de você? Faz esse exercício. É ali que você quer chegar. Ou seja, qual que é a analogia? Você quer chegar no fim da sua vida, você quer chegar no último dia da sua vida sem lamentações. E que as pessoas falem sobre as soluções que você trouxe e não sobre os problemas. É isso, gente. A vida é para isso. Nós estamos aqui para isso. Entenda, você inspira muito mais pessoas do que você imagina. Agora a pergunta é, pro bom ou pro ruim? Pro bom ou pro ruim? É assim que funciona. Qual é a inspiração que você quer ser para as pessoas? É esta pergunta aqui. E aí nós vamos fazer uma afirmação. Seremos os que buscam soluções, não os que lamentam. Esta decisão que eu quero que você tome hoje aqui comigo. Que a partir de hoje você engloba aquilo que nós fizemos ontem. Ontem nós tomamos uma decisão de tirar o hábito de reclamar da nossa vida. E hoje nós estamos tomando a decisão de colocar o hábito de buscar soluções para as coisas ao invés de reclamar. Jorge, mas eu reclamei. Beleza, reclamou, beleza, diminui o volume da reclamação e busca. O que eu posso fazer agora? E aí tem um outro ponto interessante. Sabe como é que você divide o reclamar e o agir? É o áudio dessa semana também, acho que de ontem, da comunidade RP. Quem é da comunidade aqui que me ajuda a lembrar? Acho que é o áudio de ontem. Existe uma resposta maravilhosa para isso. Para tudo que te acontece, você responde ótimo. Ótimo. A pessoa veio e falou. Você responde para ela, ótimo. Ótimo. Jorge do céu, não está dando certo, que correria, que não sei o que. Ótimo. Ótimo. Passe a responder as coisas com o ótimo. Por quê? Porque o ótimo ele põe um fim na linha. Se é reclamação, ótimo. Tudo bem, ela é sua. Se é coisa boa, ótimo. Tudo bem, é para você. Por quê? Porque se você entra na conversa, se você dá pilha e dá corda para a conversa, a pessoa que reclama, ela vai reclamar mais ainda. A pessoa que só está falando dela, ela vai falar mais ainda. Então, isso, Jorge, isso. Ótimo, maravilhoso. Pronto. E vai buscar a solução para aquilo. Tá? Então, gente, quem está comigo nessa? Já tiraram o print? Tira o print. É esta frase aqui de hoje.
seremos os que buscam soluções, não os que lamentam. É esta a frase da nossa live de hoje aqui, tá? Amanhã tem mais. Amanhã, meio-dia, eu vou falar literalmente sobre hábitos, tá? A série nossa aqui de segunda a sexta é tudo sobre hábitos. Amanhã, ó, a pose é essa daqui hoje, ó. Vai lá, Dani. Pronto, congelei. É essa aqui, ó, com essa frase aqui. Amanhã eu vou falar sobre hábitos mesmo. Não que eu não esteja falando esses dias, mas como é que um hábito se constrói, né? Qual é o ciclo do hábito, o que você pode fazer sobre o gatilho, a rotina, a recompensa. Amanhã eu vou vir para falar sobre os hábitos aí. Mas ainda na semana eu ainda vou falar da questão de relacionamentos, de como é que a gente, já comecei hoje um pouco, hein? De como é que a gente constrói relacionamentos de todos os tipos, tá? Para ter bons hábitos, bons relacionamentos, né, que vão nos impulsionar aos nossos resultados. E também vou falar um pouquinho na sexta-feira, um overview de tudo isso, né, de como trazer realmente essa construção dos bons hábitos, do momento em que eu decido parar de lamentar e buscar a solução, do momento em que eu decido me tornar uma pessoa que busca a solução e não lamenta, do momento em que eu começo a olhar para o meu eu ideal, mas eu miro no agora, eu miro no próximo passo, que é tudo isso que nós falamos ontem e hoje. E o mais importante, tá? Pare de falar sobre o que você está passando e comece a falar sobre o que você está tentando. Isso já vai mudar o seu jogo. Tá bom? Então, maravilha, tamo junto, amanhã tem mais. Não se esqueçam, ó, essas lives estão ficando gravadas, então você pode assistir quantas vezes você quiser. Você pode mandar para outras pessoas também, porque eu sei que tem gente que assiste gravada, né, que não consegue estar aqui ao vivo, meio-dia. Manda para essas outras pessoas e hoje eu vou fazer mais um pedido para vocês. Vou fazer um pedido para vocês, que eu sei que vocês estão junto comigo nessa. Comenta na live lá para mim. Eu tô terminando, vou deixar salvo lá. Comenta, qual foi o principal insight que você teve nessa live de hoje? Comenta lá, porque a hora que você deixa um comentário, você estimula outras pessoas a olharem o conteúdo e a também deixar o comentário dela lá. Tá bom? Então, esse pedido para vocês. Posta o print, me marca, eu vou repostar com o maior prazer e coloca hashtag dia 2. Obrigado, Dani. Vocês são maravilhosos, gente. É isso aí, maravilhosos. Coloca hashtag dia 2 lá no print. Eu sou Jorge Andrade. Se não me segue, me siga e comente o post lá. Maravilha? Amanhã estaremos juntos para o dia 3. E quem é daqui de Duartina ou de qualquer lugar, daqui 10 minutos começa o meu programa na Rádio Roá, que é o Positivamente. Lá nos meus stories vai estar o link da rádio lá, tá bom? Beijo pra vocês, tamo junto, até mais.